Irmãos, o tema nessa manhã é Eu Venci o Mundo, e há algum tempo eu tenho procurado trazer isso como verdade ao meu coração, sempre me lembrando disso e sempre meditando, e eu quero explicar para os irmãos o porquê desse tema, Eu Venci o Mundo, e de que forma que isso pode ser verdade dentro de nós. O texto é João 16:33, que foi lido nesta manhã. Eu quero te convidar a fazer a leitura dele novamente, para que a gente possa explanar a partir dele o que o Senhor colocou no nosso coração nesta manhã. João 16:33, que diz: Estas coisas vos tenho dito. Então, precisamos parar para pensar, a gente não vai ler, mas Jesus já estava falando várias coisas. É muito importante que o capítulo 16, para que você entenda essa conclusão final, você possa ler o que o Senhor estava falando antes. Mas ele diz: essas coisas eu vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Algumas versões dizem: no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, no normal, a gente, ao ler uma passagem dessa, uma passagem de uma palavra muito forte, muito verdadeira, quantas vezes as pessoas fazem dois tipos de leituras aqui, né? A primeira delas, ao ler, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, e é o versículo que talvez já te levantou da cama algum dia, é o versículo que naquela hora que você estava desempregado, você falou: não, eu tenho que ter bom ânimo, né? Porque a gente passa por tribulação mesmo. Na hora que você estava, o carro bateu e você olhou: não, mas o Senhor disse que eu ia passar por tribulação mesmo, eu tenho que ter bom ânimo. É válido, queridos, a gente lê dessa forma, mas a gente tem que ir além disso, amém? A gente tem que sair desse lugar comum e procurar extrair algo muito mais eterno e muito mais profundo do que um pneu furado, do que uma dificuldade momentânea, ainda que difícil, mas momentânea. Nós precisamos nos preocupar com as coisas eternas, amém? Então esse texto nos foi deixado aqui, o Senhor nos falou essa palavra com objetivo eterno, com algo muito mais profundo para a nossa vida. Mas muitas vezes nós e muitas pessoas já leram esse versículo dessa forma e os ajudou, né? Eu passo por tribulações e eu tenho que ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. E esse o vencer o mundo, muitas vezes as pessoas, ao ler esse texto, ele se tornou algo como uma guerra. Trouxe muito mais um sentido de guerra para as pessoas. O Senhor, Ele venceu o mundo, nós temos que vencer o mundo. E ao ler isso, as pessoas colocam o que elas quiserem dentro desse mundo. E às vezes se torna uma pessoa que ela trabalha, um membro da família, ou qualquer outro tipo de coisa. Isso já foi usado na história para justificar vários tipos de guerras e matanças. Temos que vencer o mundo. Nas cruzadas, eles estavam ali indo para Jerusalém para vencer o mundo, e mataram vários, né? Em guerras, as pessoas usaram esse texto para vencer o mundo, e normalmente mundo, no lugar geral, sempre ficou quem não crê da forma que eu creio. Pronto, é mundo. Quem não enxerga como eu enxergo, quem não crê como eu creio, quem não pensa como eu penso, é mundo. E aí, para vencer o mundo, eu faço o que precisar. E aí junta vários outros tipos de versículos, né? Aí pega dizendo que Jesus diz: não, quem é minha mãe, quem é meu pai, quem é meus irmãos, é quem faz a vontade do meu pai. Então aí você olha para os seus próprios parentes e você diz: é mundo, é mundo. Enquanto não converter, é mundo. Então pode passar o que for, pode sofrer o que for, não quer procurar Jesus, quer ficar no mundo. E aí a gente justifica muita violência, né? A gente justifica muita coisa ao olhar dessa forma. Aí você diz: não, irmão Yantes, eu não penso que é assim. O texto de Tiago 4:4, vamos ver o que ele fala para você. Coloca aí, irmão, Tiago 4:4. O que você já sentiu ao ler esse texto, né? Que fala sobre mundo. Olha só, infiéis, já começa assim, Tiago ele vem forte, né? Infiéis, não compreendeis que a amizade do quê? Do que, igreja? Do mundo é inimiga de quem? De Deus. Então, a amizade do mundo é inimiga de Deus.
E Tiago fala, infiéis. Aí você olha assim e fala, meu Deus, nossa, eu preciso ser inimigo do mundo para poder ser amigo de Deus. Pois, quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, irmão Pedro, se você é do mundo, e se eu for teu amigo, aí eu sou inimigo de Deus. Então, Pedro, acabou futebol, acabou churrasco, acabou, não vou na sua casa, não me telefone, porque o telefone do céu é a oração. E eu preciso estar conectado com Deus. Nada, nem ninguém vai me separar de Deus. Nada, nem ninguém me separará. Quantas vezes você já falou isso? Ou já ouviu alguém falar isso? Eu me separo de todo mundo. Eu me desfaço de pai, de marido, eu não ligo para ninguém. Eu estou com Deus. E aí, irmãos, quando a gente quer servir a um Deus, que você tem uma ponte direta com Ele, que não passa pelo seu próximo, provavelmente esse Deus foi você mesmo que inventou. Porque para servir a Deus passamos pela cruz, é uma ligação vertical e uma ligação horizontal também. E às vezes nós queremos ter apenas uma ligação vertical, só em direção a Deus, é só eu e Deus e Deus e mais ninguém. Eu e Deus e mais ninguém. Não passa por aí, irmãos, amém? Mas isso os irmãos sabem, graças a Deus. Isso você precisa pegar como verdade. Estar conectado com Deus significa estar conectado com o meu próximo. Precisa estar conectado, porque o que Jesus disse? Perguntaram, qual é o maior mandamento? Ele disse, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele não trouxe 2 mandamentos, ele trouxe o mandamento. Então, um está conectado com o outro, eu não tenho como desvincular. Então, ao pegar textos assim, em toda a nossa trajetória cristã, nossa trajetória de fé, muitas vezes as pessoas justificaram violência, perversidade, né? Para dizer eu estou longe do mundo para me aproximar de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito para que eu consiga compreender as coisas de Deus, eu gosto muito de definição de termos. Isso para mim me pega bastante. Nós estávamos aqui na quarta-feira no estudo do livro Nascendo da Mente, e o pastor Alexandre está falando, por exemplo, sobre hamartia, né, que é o conceito ali de pecado, que é hamartia. E isso para mim é muito importante, irmãos. Ao entender essas coisas, para mim abre um leque tão importante. Cada vez que você pensa ali, às vezes uma palavra, um termo, uma expressão, isso me traz uma abrangência muito grande. Então eu me preocupo bastante em tentar entender um pouquinho ali, para que, como eu falei para os irmãos, eu saia daquele lugar comum do que eu acho, do que eu penso, que é para que eu me aproxime um pouco mais do que estava sendo dito ali na hora. Então, para entender, eu venci o mundo. Que mundo que é esse que eu tenho que vencer? Que mundo que é esse que eu tenho que ser inimigo? Você tem que ser inimigo do mundo, sim. Tem que ser. Você tem que ter, tem que ter raiva mesmo do mundo. Você tem que ser inimigo dele, você tem que ser contra ele. Agora você tem que entender que mundo que é esse. Se a gente não ter isso bem claramente diante dos nossos olhos, em nossa consciência, na nossa caminhada de fé, nós vamos atingir o alvo errado, aí cometeremos hamartia, aí a gente vai pecar, porque a gente vai em direção a um lugar errado. Precisamos entender que mundo que é isso, o que é mundo, porque quando você não sabe o que é mundo, você coloca ali o que você quer dentro daquele lugar chamado mundo. Eu não sei você, mas eu acredito que sim, principalmente se você veio de um outro lugar, com muitos dogmas, com muitas doutrinas, com muitos prendimentos, né? Às vezes a pessoa olha e vê que você já não usa as mesmas roupas, não vai nos mesmos lugares, seu cabelo já não é o mesmo, anda com pessoas diferentes, já não bebe as mesmas coisas. E aí olha para você, porque você chegou no Devap, você visitou, você olhou, você entendeu, você gostou, você decidiu ser membro, falou, vou ficar aqui. E aí você vai passando por um processo, uma transformação, e aí vai mudando algumas coisas, e alguém olha para você e fala,
fulano de tal tá meio mundano, né? Fulano de tal virou um crente mundano. E era um termo que sempre me incomodou muito na minha juventude, era o crente mundano, que eu ficava bravo, eu falava, é crente ou é mundano? Como é que é crente mundano? Como é que dá para ser os dois, né? Ou é crente ou é mundano? E aí, mas dá para ser crente mundano, tá? Já eu vou falar para os irmãos que dá para ser crente mundano. Mas as pessoas olham para nós, para você, para mim, ou para qualquer um que seja, e diz, ó, fulano de tal está mundano, pastor Josué. Fazendo, né, tatuagem, fazendo essas coisas, está mundano. Pelo menos ele falasse, está mudando, era melhor, né? Fulano está mudando. Aí você ia dizer, glória a Deus, eu estou mudando. Mas as pessoas falam, você está mundano. Por quê? Porque cada um tem a sua concepção do que é mundo. E dependendo daquilo que você fizer, você vai entrar nesse lugar que se chama mundo. Mas aí nós precisamos entender então, o que a Bíblia quer nos falar sobre mundo. A palavra mundo é uma palavra chamada cosmos em grego, e eu não quero dificultar para os irmãos, eu quero apenas esclarecer algumas coisas. A palavra cosmos em grego, e é importante a gente ter definições das palavras, porque dependendo do tempo, da cultura, do lugar, da época, ela vai ter um significado. Então, eu preciso tentar me aproximar o máximo possível do que era falado ali. É por isso que eu fico muito feliz quando os pastores aqui, os cooperadores, falam, olha, porque de acordo com a filosofia ali, você fala, nossa, mas o que a gente vai falar de filosofia? Era o que as pessoas falavam ali, era o que estava acontecendo naquele momento. As definições, esses dias eu estava falando com a minha filha, ela me fez uma pergunta sobre algo, eu não me lembro bem sobre o que era, mas eu usei uma comparação, né? Falei, olha, se chegasse uma pessoa aqui, sei lá, do século passado, ou talvez de outra língua, e eles vissem você aqui em Brasília, olhando para o outro, falando assim, não sei o que, véi. Aí você ia dizer assim, véi? Mas por que você está dizendo, esse menino tem 15 anos, por que você está chamando ele de véi? Ou seja, isso para muita gente não tem sentido. Dependendo de determinado grupo, de determinada idade, ou de determinado local, faz um sentido. Então as palavras mudam, e a gente tem que tentar se aproximar. Eu me lembro de um trecho de um filme chamado Caramuru. Eu acho que eu nunca assisti o filme inteiro, mas eu me lembro desse trecho que me chamou bastante atenção, na qual tem um português chamado Caramuru, e ele conhece uma indígena ali, e os dois estão tentando trocar palavras ali, né, se comunicar. E aí a menina pega, a indígena, ela pega uma manga bonita assim, e aí ela dá uma mordida nela, e ela aponta para ele e fala, manga. Aí ele olha para ela, e ele puxa aqui, e ele fala, manga. Aí ela olha para ele, aí ela puxa assim, fiapo. Aí ele pega uma linha, ele, fiapo. Ou seja, dependendo de onde for, as palavras vão ter sentidos diferentes, termos diferentes. Os irmãos compreendem? Então não quero dificultar para os irmãos, mas é importante que a gente chegue mais próximo. Então, a palavra cosmos na Bíblia, onde é normalmente substituída por mundo, tem algumas outras palavras que poucas vezes aparecem, que também são usadas como mundo, como era, como século, por exemplo, né? Deus deste século. Mas a palavra cosmos é a que mais aparece, que é transformada como mundo. Tem pelo menos 3 formas da gente ler esta palavra. Uma delas, quando eu falo, por exemplo, cosmos hoje para você, o que você entende, cosmos? Eu falo, ó, tem um cosmos, o que você entende? Universo é o sentido mais perto para a gente hoje, mas esse não era o sentido lá do início dessa palavra, ela foi mudando, se foi acrescentando, mas hoje para nós cosmos é universo, tem esse sentido já na Bíblia. Paulo, quando ele vai dizer lá no capítulo 17 de Atos, ele fala, o Deus que fez o mundo. Tem algumas versões que diz o Deus que fez o universo, que já traduz como universo. É a própria palavra cosmo, ou seja, quando Paulo está dizendo, ele está falando sobre o Deus que fez todas as coisas, visíveis e invisíveis, o Deus que fez tudo, porque o cosmo vem trazer essa abrangência, né, de tudo que é visível, não é visível, do minúsculo, que aí hoje tem as expressões microcosmo, macrocosmo, porque aí você faz as divisões sobre
os tipos de cosmos, mas o cosmos ele vai trazer essa ideia de universo hoje para a gente. Na Bíblia também já tinha. Uma outra situação em que aparece a palavra cosmos, coloca aí para a gente, irmão, Marcos 16:15. Ela vai trazer o sentido de terra, de planeta, né? Marcos 16:15, coloca aí para a gente, por favor, esse texto, que vai trazer o sentido de, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então aqui quando o Senhor diz: ide por todo o cosmos e pregai o evangelho, Ele não disse: pega um foguete, vai para Marte e procura alguém para pregar lá. Porque você tem que pregar no cosmos inteiro, você tem que pregar lá em Netuno, em Urano. Não. Quando ele está dizendo ide por todo o mundo, é ide por toda a terra. Vai por por onde você puder caminhar, por todos os países, pelas cidades. Enche o mundo do evangelho. Então, a palavra cosmos aqui tem mundo. E normalmente, então, as pessoas pegam a palavra mundo e traduzem apenas assim. Então, quando diz não amai o mundo, você tem raiva das pessoas. Você tem raiva de habitantes do planeta Terra. Você tem raiva de... Irmãos, o pensamento cristão deformado já justificou matança de pessoas de outros países, de outras etnias, apenas porque, não eram do mesmo lugar de nascimento meu. Eles nasceram em outro lugar, então eles são mundanos, eles não têm a fé que eu tenho. Então, não é por aí, não é por este caminho. Tem um outro sentido da palavra cosmos, que é o que a gente vai usar aqui nessa manhã, que é o que mais é usado, principalmente no livro de João e na carta de João. João, ele usa muito a palavra mundo, aparece várias vezes, tanto na epístola, de João, quanto nas cartas também, tanto no evangelho, quanto nas epístolas, na primeira, segunda e terceira epístolas de João, que é mundo, o cosmos, que é a palavra grega, como um sistema. Vamos ler Efésios 2, versículo 1 e versículo 2, que aí nós conseguimos ter bem claro esse pensamento que Paulo exprime aqui a respeito de mundo, ou seja, 2, 1 e 2 de Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo. Olha aqui, segundo o curso do cosmos, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então você vê aqui Paulo fazendo uma ligação entre estar morto, estar em delitos, estar em pecados, uma forma de caminhar, ou seja, vocês andaram outrora, vocês se comportavam, a forma de vocês agirem, de vocês pensarem, de vocês procederem, era de acordo com o curso do cosmos, era de acordo com o mundo. Então aqui nós temos uma ideia de mundo como um sistema, de uma forma de você proceder, de uma forma de você caminhar, de uma forma de você enxergar, como um trajeto. E ele diz: outrora vocês andavam assim, mas vocês ele deu vida para vocês. A partir do momento que Cristo te dá a vida, você começa a sair do curso deste mundo. Nós somos chamados a sair do curso deste mundo. Igreja é os chamados para fora. Mas que sistema que é esse? Como nós podemos definir esse sistema? Coloca a definição da palavra cosmos, por favor. Então, antes que os cristãos usassem, então, como nós vimos, a palavra cosmos, filosoficamente, ela já tinha um sentido de quê? Ordem, olha lá, o que mais? Ordem, organização, estrutura, sistema, harmonia, maquiagem. Ou seja, a palavra cosmo, eu falei vários sentidos aqui sobre terra, sobre o universo, mas o primeiro sentido que ela começa a aparecer é como algo organizado, uma forma estrutural, uma forma em que as coisas se estruturam. A palavra também é usada como maquiagem, é tanto que tem a palavra cosmético, vem disso, ou seja, algo harmonioso.
Existe uma harmonia, o cosmos ele traz essa harmonia. Então as primeiras contemplações a respeito do cosmos, de chegar nesse pensamento do cosmos, vieram disso, falou, olha, existe uma certa harmonia da forma que as coisas se estruturam, da forma que as coisas são, que elas precisam caminhar assim. Agora, ao lermos a palavra e termos a ideia de um cosmos como um sistema, você fala, mas como assim eu devo ser contra uma estrutura, algo organizado, algo harmônico? Como que eu vou ser inimigo de algo que traz uma organização? Não, organização é bom, organização é legal, né? Por que eu tenho que ser contra isso? Já nós vamos entender. Mas de uma forma orgânica, nós temos que entender cosmos como modo de viver, forma de pensar, consciência caída. Amém? Então, organicamente, ao lermos aqui a Escritura, os próximos textos que a gente vai ler aqui vai ser baseado nesse sentido de cosmos. Eu não quero falar aqui sobre caminhar pela Terra, eu não quero falar sobre o universo, sobre o sistema solar, eu quero falar sobre isso, sobre uma ordem, uma organização, sobre uma maquiagem, eu quero falar sobre isso. Mas de que forma? Como ao ler você vai entender como um modo de viver, uma forma de pensar. Amém? Ou seja, estar vivendo o mundo, estar ligado ao mundo, amar o mundo, é amar um modo de viver, é me envolver com um modo de pensar, é estar entrelaçado com a consciência caída. Os irmãos compreendem? Amém? Se a gente partir desse princípio aqui, a gente vai conseguir entender tudo que está preparado para nós nesta manhã. Graças a Deus. Então, por que nós vamos pensar assim, irmãos? Por que a gente consegue observar isso? Porque a partir do momento que a gente entende que tudo ocorre dentro do homem, se o reino dos céus não é apenas um lugar que a gente vai para lá, mas ele está dentro do homem, se o império das trevas não é o lugar que a gente vai para lá, o império das trevas fica lá em Vicente Pires. Os irmãos de Vicente Pires, desculpa aí, tá? Se tiver alguém. O império das trevas fica lá em Vicente Pires. Não, lá tem também. Em Taguatinga também tem. Aqui dentro também tem, porque o império das trevas está dentro do homem. Tudo ocorre dentro do homem. Então o mundo, irmãos, não é o lugar, o mundo está dentro do homem. O mundo está na consciência do homem. Os irmãos conseguem entender isso? Viver o mundo, ele é vivido primeiramente aqui, primeiramente no coração. Mas a sociedade é má. A sociedade é má porque muitas pessoas que estão envolvidas com o pensamento mal estão vivendo a maldade. Porque quando Paulo ele diz servir uns aos outros, é para ir quebrando isso. Por quê? Porque se eu te sirvo e você me serve, ninguém tem inveja de ninguém. Se eu te sirvo e você me serve, ninguém é maior do que ninguém. Está entendendo? Agora, por que a sociedade se destrói? Porque eu quero ser servido e não quero te servir. E você também quer ser servido e não quer me servir. E aí a gente vai entrar em disputa. Eu acredito que você não acredita. Então eu tenho que te eliminar, porque você não acredita. E aí a gente volta lá. Primeira mensagem que eu preguei para os irmãos alguns anos atrás, a religião de Caim, né? A gente volta aquele pensamento. E a gente vai falar de Caim nessa manhã também. Então, irmãos, tudo ocorre dentro do homem. Amém, igreja? Os irmãos conseguem entender isso? Então, quando nós vemos mundo, este mundo está aí. Tem até uma canção da dupla Raiz que diz: existe um mundo escondido em mim. Eu gosto dessa canção, existe um mundo escondido em mim. E ela me leva a refletir sobre isso, né? O que eu tenho vivido, reino dos céus ou mundo? Mas está tudo dentro aqui. Tudo dentro aqui. Então, você pode ser capitalista, você pode ser socialista, você pode ser comunista, você pode ser budista, você pode ser cristão, você pode ser homem, você pode ser mulher, você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser de uma ONG, você pode dar os seus bens aos pobres, você pode fazer o que você quiser e ser mundano. E ter um pensamento mundano. E olhar as coisas através de um sistema mundano. E é isso que nos leva então em direção ao pecado. Por quê? Porque as coisas ficam tortas. A lógica que nós acreditamos ser a correta em nossa natureza carnal, ela está torta.
ela está fora do Pai, ela está diferente da palavra e do pensamento do Pai. Porque nós nascemos nessa terra, irmãos, e passamos a vida inteira tentando aprender como viver nessa terra. Desde pequeno você pega seus filhos e fala, olha, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Quando você se sentar à mesa, se sente assim. Quando você comer, coma assado. Quando alguém te perguntar alguma coisa, fale isso. É ou não é, irmãos? Nós vivemos o tempo inteiro aprendendo. Aí você deixa de ser criança, e aí se torna adolescente, os seus pais vão te ensinar como você tem que se comportar com relação, agora você começa a sair, né? Você não está só dentro de casa, você começa a viver, então olha, na escola, no trabalho, no estágio, você tem que ser assim, na faculdade, tem que ser assado. Aí você entra aqui e vê o irmão Ian dizer, ó, você tem que viver assim, você tem que viver assado, tem que viver assado. Você vai para o seu trabalho, alguém fala, olha, aqui o chefe gosta assim, você tem que fazer desse jeito. Um bom profissional faz dessa forma. Então a gente passa a vida inteira. E quando a gente está mais velho, os filhos querem dizer como que a gente tem que ser, né? Aí os filhos, como Jesus disse para Pedro, nos levam para onde a gente não quer ir, né? E ontem eu estava comemorando o aniversário da minha avó, e aí a gente levou, foi fazer inventou de fazer um piquenique, um negócio, e a chuva veio, e a gente foi para lá, e eu fiquei com a minha avó para lá e para cá. Então, a gente vai ficando mais velho, aí os filhos querem dizer para onde que a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer. Então, nós vivemos nessa terra, sendo ensinados como viver nessa terra. Só que o problema é que a mentalidade de como viver nessa terra, esse cosmos, essa estrutura, este sistema, essa forma que as pessoas dizem que nós temos que ser assim, ser assado, pensar assim, pensar assado. Olha, se alguém te bater, você faz isso. Se alguém te xingar, você faz aquilo outro. Se tem alguém fofocando sobre você, você faz assim também. Então a gente o tempo inteiro ouve isso, é aprendido isso, ou se ninguém nos fala, a gente pensa, eu deveria fazer assado. E o mundo está lá dentro. Eu deveria agir assim, porque eu não sou besta, eu não sou otário. Teve um dia que eu fui até bastante, vamos dizer assim, irônico, né, falando com a pessoa, mas eu falando a respeito, né, de amor, falou, não, mas o amor, isso aqui, não, mas Jesus, ele falou aquelas coisas ali, mas na vida real não funciona aquilo ali, né? Não é para a gente ser desse jeito. Aí eu perguntei, mas onde que está escrito que não é para a gente ser desse jeito? Me mostra aí, que eu ainda não encontrei essa parte. Porque Jesus fala, olha, foi dito aos antigos assim, eu porém vos digo. E aí ele vem ensinando. Mateus 5, 6, 7, ele vem ensinando. Aí a pessoa lê tudo aquilo e diz, não, mas não é assim. Ué, então como é? Como é então? A verdade é essa. Cristo veio trazer a verdade. Amém? Então, nós podemos fazer o que for nessa terra e sermos mundanos, independente de quem a gente seja. Ser mundano, aí eu tenho um pensamento aqui para os irmãos. É um modo, eu estou falando sobre estrutura, sobre o pensamento comum. É um modo de pensar que faz um muçulmano, um policial, um pai de família, um pastor, um jovem de 15 anos e até um traficante no morro, pensar igualmente, todos da mesma forma, que cortar a mão de um ladrão é a solução, é um ensino, é um modelo para trazer equilíbrio à sociedade. Olha só. Um modo de pensar em que um pai de família, um policial, um jovem de 15 anos, um pastor, um muçulmano e até mesmo um traficante do morro pensam, roubou, corta a mão e não rouba mais. Isso vai ser exemplo, isso vai ser modelo, a gente vai melhorar a sociedade. Esse é o caminho. Talvez você pense assim, eu já pensei assim, mas será que isso é realmente o que Jesus traz? Ou é uma estrutura em que a gente maquinando, a gente pensa, assim é o melhor mesmo, assim nós resolveremos. Eu quero te dizer que não vai funcionar, sabe por quê? Porque desde lá da antiguidade já disseram olho por olho, dente por dente, e não resolveu. Mas as pessoas continuam testando. Irmão, então agora você vai deixar então roubar, fazer... Não estou entrando por aí, irmãos, eu só estou te falando,
O teu pensamento, o meu pensamento a respeito de tudo está baseado no cosmos ou está baseado no logos? Está baseado no mundo ou está baseado em Cristo? Nós precisamos trocar a nossa base, amém? Nós precisamos trocar a nossa base. Onde que começa, irmãos, o pensamento? Nós já vimos o que é mundo. Os irmãos compreenderam o que é mundo? Os irmãos compreenderam onde está o mundo? Mas onde que começa isso? De onde que parte isso? A gente tem que ir para o princípio. Vamos ler Gênesis capítulo 4, versículo 16. Graças a Deus. Eu falei para os irmãos que eu ia falar de novo sobre Caim. E não só sobre Caim, mas sobre esse pensamento que ele vem surgindo. Olha só o que diz Gênesis 4, 16. E retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E retirou-se Caim da presença do Senhor. Irmãos, é possível ao homem sair, ficar distante de Deus? É possível o homem... Deus não vê onde ele está. É possível Deus não saber onde o homem está? É possível? Existe algum lugar tão profundo que ele possa ir em que Deus não o encontre? Existe algum lugar tão alto que ele possa ir que Deus não o veja? Então como que Caim se retira da presença de Deus? Como que é possível a um homem, a um ser humano dizer, olha, eu vou sair da presença de Deus, eu não quero que o Senhor me encontre mais, eu não quero ter ligação com esse Deus, eu não quero ter contato com Ele? Apenas na consciência. O que Caim faz é dizer, olha, para mim não existe Deus. Eu não tenho pai. Eu sou por mim mesmo. Será? Quando ele mata Abel, e o Senhor vai falar com ele, Caim, por que fizeste isso? E ele começa a dizer, olha, quem me encontrar agora na terra vai me matar. A Bíblia fala sobre um sinal, alguma coisa. Mas olha a preocupação do Caim, agora eu vou ter que me virar sozinho. Agora eu estou no mundo. Agora eu tenho que resolver a minha vida. E ele está ouvindo a voz de Deus. Deus está falando com ele, mas ele não dá ouvido a Deus. Ele diz, eu não quero ouvir. Eu vou viver como eu quero viver. Isso é o mundo. Caim decide criar uma estrutura. Ele vai fazer uma cidade. Ele vai fazer uma forma de viver. Uma forma de viver distante de Deus em consciência. Deus estava vendo tudo. Deus mandava chuva sobre justo e sobre injusto. Deus sempre esteve ali. O Pai sempre esteve ali. Mas na consciência de Caim não. Viverei longe do Pai. E aí no verso 17 diz, e coabitou Caim com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. E Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, nome do seu filho. Por que ele chama aquela cidade de Enoque, nome do filho dele? Ou seja, lugar de homens, cidade de homens. Isso aqui é de homens. É feito por homens, edificado por homens, guardado por homens. Isso aqui não tem nada de Deus. E ele coloca o nome do filho dele. É a minha descendência, é a minha estrutura, é o meu sistema, é a nossa forma de pensar. Aí você diz, não, irmão Jansen, mas aí você está forçando, não é possível que Caim estava pensando tudo isso. Irmãos, quando a gente começa a ir lendo essa genealogia, esses outros textos, vai dizendo o quê? Que da descendência de Caim vão aparecer aqueles que começaram a habitar em tendas, aqueles que começaram a possuir gado, aqueles que começaram a tocar harpa, tocar flauta, produzir instrumento cortante, produzir faca, produzir foice, produzir machado, enxada, começaram a trabalhar com bronze e com ferro. O que a gente entende isso? Diferente de um homem que vivia com um Deus que supria, com um Deus que cuidava, com um Deus que disse, olha, de toda árvore do jardim comerás, está tudo aqui para vocês, de um Deus que zelava, de um Deus que criou, olha, o homem tem sede, tem água. O homem tem fome, tem alimento. Caim começa a dizer o quê? Se eu quiser comer, eu tenho que plantar na terra. Se eu quiser me defender, eu tenho que ter arma cortante. Se eu quiser me alegrar, eu preciso ter instrumentos que me alegrem.
Se eu quiser repousar, eu preciso ter a minha tenda e construir o meu lugar, a minha habitação. Ué, irmão Yantes, mas então tocar instrumento é problema? Os irmãos do louvor vão estar enrolados agora, né? Da bateria então, cadê o Cleitinho? Né? Olha lá. E agora? Não, irmãos. Não é a questão de ter ou não ter, como na semana passada foi ministrado aqui. Quem de mim quem de mim se alimenta, por mim viverá. O conceito é esse, o que Caim estava fazendo, estava se afastando, ele e a sua descendência, cada vez mais de Deus. Quanto mais ele pudesse não depender de Deus, ele faria. Quanto mais ele pudesse não depender de algo que ele não entendesse, de algo que ele não pudesse explicar, de algo que ele só pudesse dizer, olha, isso é Deus mesmo, não tem como. Quanto mais ele pudesse se afastar disso, ele se sentiria mais forte, mais firme e mais cheio de si, mais o ego cresceria. Então, se vem uma descendência em que se monta uma estrutura para se viver assim, e essa estrutura, ela não era apenas para a sociedade, mas era uma estrutura de pensamento. Que pensamento? Vamos ler, verso 23, coloca para a gente verso 23. Olha, isso aqui já é o neto, deixa eu ver, vem Caim, vem Enoque, é uma descendência bem mais para frente, que vem vários antes. Mas Lameque é um dos descendentes de Caim. E ele disse Lameque às suas esposas, Ada e Zila, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, e escutai o que eu passo a dizer. Os irmãos estão vendo a palavra? Eu vou pregar para vocês agora, eu vou dizer a verdade, eu vou ensinar, me ouçam, escutem, preste atenção que eu vou te ensinar a viver nessa terra. Eu matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. É assim que as coisas funcionam, é assim que o mundo funciona, é assim que se vive no cosmos. Eu matei um porque ele me feriu, eu matei. Teve um outro que me pisou, matei também. E se continuasse, teve outro que me xingou, matei também. E teve um outro que olhou para minha esposa, e eu matei também. Porque a minha solução é essa, e é dessa forma que as coisas funcionam. Próximo verso, 24. 7 vezes tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Então, xingou, matou, feriu, matou, implicou, matou, olhou torto, eu mato. Se Caim, os outros tinham medo de Caim, né? Meu Deus, Caim matou o próprio irmão, né? Meu Deus. Lameque fala, se Caim era 7 vezes, eu sou 70 vezes 7, meu nome é Zé Pequeno. Os irmãos conhecem a referência, né? Lameque foi o primeiro Zé Pequeno que apareceu. A estrutura de pensamento do mundo, os irmãos estão percebendo? Se você chega hoje, irmãos, você sai bem ali fora, ali passa 5 minutos, você encontra um Lameque. O pensamento não mudou, do mundo não, porque isso é mundo. Essa é a estrutura, de que assim eu organizo as coisas, assim as coisas funcionam, assim as coisas vão acontecer. Fora disso aqui é bagunça. Como assim me pisar e ficar por isso mesmo? Como assim me ferir e vai embora e falar, não, te perdoo? Não, aqui é 70 vezes 7. E não é perdão não, Jesus ele vem trazer depois do perdão. Tem referência aqui, Jesus ele fala lá, tem referência aqui. Então, irmãos, Caim é um arquétipo, é um modelo desse sistema, e aí ele vem trazendo toda essa genealogia de não dependemos do Altíssimo. O nome Lameque significa, isso é interessante, o nome Lameque significa que fica abaixo. Lameque significa que fica abaixo, ele é de baixo, pobre, sem esperança. Então, este homem que fala isso, é de baixo, é pobre, rasteiro, sem esperança. E eu não tenho como ler esse sem esperança e não lembrar lá de Paulo falando de Efésios, sobre a reconciliação,
que nós éramos sem esperança e sem Deus no mundo, como Lameque, sem esperança. Mas o Senhor nos resgatou, amém? Graças a Deus. O Senhor nos transformou de Lameque para outra coisa. Mas, ao mesmo tempo que nós tínhamos ali a descendência de Caim, tínhamos Lameque ali, tinha Caim, tinha Enoque, toda a descendência ali de Caim. A Bíblia fala também sobre Sete, sobre o outro filho de Adão, que fica no lugar de Abel. Abel morre e vem um outro filho, chamado Sete. E a Bíblia nos fala no verso 26, coloca o verso 26, por favor, irmãos. Falando a respeito da genealogia de Sete, vai dizer: e a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, e daí se começou a invocar o nome do Senhor. Ao tempo que tinham aqueles que diziam: eu não quero Deus perto de mim, eu quero viver longe de Deus, veio também um remanescente, dizendo: aqui nós invocamos o nome do Senhor. E ao vir a descendência de Sete, irmãos, é interessante que a Bíblia traz o nome, quantos anos viveu e morreu. A Bíblia não fala que construiu nada, que inventou nada, que fez isso ou fez aquilo. Por quê? Porque é colocado, apenas viveram. Eles viveram. Eles dependeram do Senhor. Porque Enos, que é o filho de Sete, o nome dele significa ser humano, pessoa, homem, mortal, frágil. Aqueles que reconhecem que tudo vem dele e tudo volta para ele. Aqueles que reconhecem que dependem de Deus em tudo. Aqueles que reconhecem que precisam do Pai. Isso é sair do mundo. Isso é ser inimigo do mundo. Isso é vencer o mundo. E para isso nós somos chamados, amém? Então, irmãos, no princípio da humanidade isso ocorre. O mundo está aí desde quando o mundo é mundo. Mas teve um remanescente de Sete, só que a gente percebe que o pensamento de Caim ganhou muito mais espaço. Quando a gente vai ler, isso aqui era capítulo 4 de Gênesis, quando a gente vai ler capítulo 6, vai dizer que a maldade estava sobre toda a terra. Quando Deus começa a falar com Noé, a maldade encheu a terra. Ou seja, o pensamento de Lameque, ele envolveu a terra. É o pensamento que se tornou o padrão, o pensamento que se tornou o comum. E assim foi, irmãos, de geração em geração. Todos aqueles que não fazem parte do meu mundo, eles devem ser eliminados. Mas aí aconteceu algo. E aí nós vamos para a segunda parte para que a gente possa finalizar. Assim como nós vimos o conceito de cosmos dentro da filosofia, irmãos, eu sou fraco em filosofia, o pastor Josué é muito mais potente do que eu, muito mais versado, pastor Alexandre. Mas é interessante a gente ter alguns vislumbres, né? Vislumbres sobre isso, para que a gente entenda. A gente viu que seria cosmos, essa estrutura, essa maquiagem, esse modelo falso de uma estrutura, de algo que funciona. Mas existe uma outra definição que estava correndo na época e que João usa muito bem, e nós vamos entender por que João usa tanto o mundo quanto esse, que é a palavra logos. Coloca para a gente logos, irmãos. Logos, a primeira pessoa que usou logos em filosofia, que era uma palavra recorrente ali, foi Heráclito de Éfeso. E para ele, logos era isso aqui, ó. Isso aqui não é Bíblia, irmãos, é o pensamento filosófico de Heráclito. Logos é a razão que domina todo o universo e que faz possível a existência de ordem e regularidade no acontecimento das coisas. Ela está presente em nós e que deve servir para guiar-nos na nossa conduta e como instrumento para o verdadeiro conhecimento. Então, Heráclito ele já refletia sobre isso. Ao invés de pensar no cosmos como a estrutura que domina tudo, ele diz: olha, acima do cosmos existe um logos. E esse logos, ele domina o universo, ele domina o cosmos, ele é mais do que o cosmos. E ele é que faz possível a existência de ordem.
É Ele que coloca o cosmos em ordem, é Ele que faz as coisas funcionarem. E eu gosto quando ali embaixo dizia, está presente em nós, e deve servir para nos guiar. Então, é como se dissesse, olha, nós podemos refletir, ao invés de viver o cosmos, então, ao invés de viver o mundo, nós temos que viver o Logos. Eu tenho que viver aquilo que realmente coloca ordem, que me guia ao verdadeiro conhecimento. Eu tenho que sair da maquiagem, eu tenho que sair daquilo que é falso, daquilo que me engana, e tenho que ir atrás do verdadeiro conhecimento. Eu preciso encontrar este Logos. E aí vem João e diz, e o Logos se fez carne, e habitou entre nós. O Logos, o verbo, a razão, ela se fez carne. Algo aconteceu, igreja. Algo veio para mudar a situação que foi colocada ali no princípio. Algo veio para trazer a razão a todas as coisas, para trazer a verdade, para manifestar o Pai. Porque Caim dizia, eu não quero o Pai é mau, eu quero ele distante de mim, o Pai me odeia porque eu matei Caim, eu não quero ficar perto do Pai. E vem Jesus e diz, eu vou revelar quem é o Pai. É por isso que Cristo, quando ele diz lá no capítulo 16, eu venci o mundo, e eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz. Se os irmãos lerem alguns textos antes, ele vai dizer, o Pai vos ama. E os discípulos dizem, agora o Senhor fala sem figura, agora o Senhor fala de uma forma que a gente consegue entender, agora a gente consegue compreender. E Cristo disse, o Pai vos ama. Ali ele estava destruindo todo esse sistema, dizendo, olha, aquele que dizia que o Pai está distante, que o Pai não os ama, que o Pai os odeia porque vocês são pecadores, porque vocês fizeram isso, aquilo, o Pai vos ama, e eu manifestei o Pai a vocês. Eu sou o Logos, eu sou a razão de todas as coisas. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. O Logos se fez carne e habitou entre nós. Não era o Lameque de baixo, o rasteiro, né? Como diz João 8, coloca aí para a gente, João 8, 23. João 8, 23, quando Cristo diz, e prosseguiu, vós sois cá de baixo, vós sois do mundo, o pensamento de vocês é do mundo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Jesus está dizendo, tem gente que lê isso aqui, eu já vi alguém falando, tá vendo? Jesus era um alienígena, porque ele não é desse mundo. Meu Pai, tá vendo? Ele disse, eu não sou do mundo. Não, irmãos, não vai por aí não, volta para cá, para onde a gente estava, volta. Eu não sou desse sistema que vocês vivem, eu não penso como vocês pensam, o meu pensamento é mais alto. E aí eu só me lembro de Isaías, eu sei os pensamentos que eu tenho de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal. Esse é o pensamento de Cristo, é pensamento de paz, não de violência, é o pensamento de bondade, não de mal, é o pensamento de graça e não desgraça. Esse é o pensamento de Cristo. E aí ele diz, olha, eu não sou Lameque, eu não sou de baixo, eu sou de cima, meu pensamento é de cima, eu não penso como Lameque pensava. E então, aí nós vamos para a parte agora direcionada ao que, o tema dessa mensagem, eu venci o mundo. Aí você olha Jesus e fala, tá, esse Jesus, o pensamento dele é diferente, como que ele venceu esse mundo? Porque ele disse que venceu, e eu fico feliz, eu venci o mundo, mas venceu o quê? Eu não vi ele brigando com ninguém, eu não vi ele em batalhas, o que ele venceu? O que ele rompeu? Bom, Cristo, como cada um de nós, ele teve que viver como um homem aqui. E em cada atitude dele como um homem, ele foi vencendo o mundo. É tanto que o que é citado como na tentação, no capítulo 4 de Mateus, é dito que o diabo ofereceu para ele todos os reinos do mundo. Será que Cristo viu ali o Taj Mahal? Será que ele viu ali a Estátua da Liberdade, o Congresso Nacional, e diz, tudo isso eu te darei, Jesus, né? Não eram estes reinos, irmãos. Eu te darei todos os reinos do mundo, porque a mim foi oferecido. Ou seja, tudo o que é mundano, tudo o que é rasteiro, toda a glória, toda a maldade, todo o sentimento de posse,
Você pode ter isso. Por quê? Porque afinal você não é rei. Se você é rei, você pode oprimir, você pode fazer o que você quiser. Você não é filho de Deus, você pode até se jogar daqui se você quiser. Usa o poder a teu favor, usa o ensinamento para que você tenha riqueza, usa a tua imagem para que você seja famoso. Os irmãos de Jesus disseram isso. Senhor, Senhor não, né? Que chamaram ele pelo nome, né? Jesus, irmãozinho, você está aí fazendo uns milagres. Você quer ser conhecido? Quem quer ser conhecido tem que estar na festa da Páscoa, meu irmão. Tem que ir para a festa da Páscoa. A festa da Páscoa só é equiparada à festa do morango em Braslândia. As duas competem assim, ó, né? Pau a pau. Então, vai para a Páscoa, sobe lá num púlpito lá e diz para as pessoas a tua palavra, aí você vai ser famoso. Isso é o mundo, irmãos, tentando conquistar Jesus, tentando seduzir Jesus. Mas ele aprendeu a rejeitar o mal e aceitar o bem, graças a Deus. Ele foi vencendo o mundo, ele foi vencendo o pensamento, né? Os conceitos de Cristo sobre paz, sobre fé, sobre bondade eram outros. Ele diz: eu vos dou a paz, eu vos deixo a paz, eu não vos dou como o mundo dá. Por que qual é a paz do mundo, irmãos? Como funciona a paz do mundo? A paz do mundo tem que ter disputa, tem que ter guerra. Vem um país, olha, precisamos levar paz para o Irã. Como que a gente leva paz para o Irã? Joga um monte de bomba, coloca um monte de soldado e um monte de tanque e a gente conseguirá a paz. E Jesus diz: eu não dou a paz como o mundo dá. Quando você está lá e você fala: esse vizinho me atormenta, eu preciso ficar em paz. Você vai lá, dá um tapa na cara dele, você vai lá dar um tiro no cachorro dele, você vai lá e faz alguma coisa para você ter paz. E Jesus fala: a paz que eu trago não é essa não. Eu não dou a paz que o mundo, que o sistema, que o cosmos, que esse pensamento traz. A minha paz é diferente. Eu trago a paz que ela vem direto do Pai. Então, os pensamentos de Cristo não se encaixavam ali. Por que que elas não se encaixam? Porque quando estamos no mundo, irmãos, nós estamos em trevas. Por isso que tem muitos textos que vão falar sobre o império das trevas, sobre andarmos nas trevas, e eu quero gastar um tempinho com isso aqui com você nesta manhã, falando sobre essas trevas. Por quê, irmão? Porque tudo isso aqui é muito bonito. Falar que existe um sistema, uma forma de viver em que você não deve fazer parte, você diz: eu realmente não quero fazer parte disso. Deus me livre de fazer parte disso. Só que ao sairmos daqui, irmãos, talvez na primeira atitude ou na primeira palavra que a gente fale, esse sistema vem automaticamente. Faz download, irmão Marcinho, faz download assim, automaticamente, né? Por quê? Porque é a nossa forma natural de viver, vamos dizer assim. Por isso que somos chamados a um novo nascimento. Por isso que ser cristão, se tornar cristão é mudança de mente, é metanoia, é pensar diferente, é ver diferente as coisas. É necessário isso. Por quê? Porque nós pensamos que através da educação, da reflexão, da filosofia, da psicologia, do trabalhar duro, do se esforçar, a gente vai conseguir viver num bom sistema. Eu não crio briga com ninguém, saio todo dia de manhã, faço meu trabalho, volto, né? Compro as coisinhas para os meus meninos, minha esposa está chateada, eu trago um chocolate, né? E aí eu vou vivendo a vida, tentando controlar tudo e manter tudo bem estruturado, nada caótico, tudo está funcionando perfeitamente. Cristo, em algum momento ele diz assim, falando sobre olhos e a luz, e ele fala que os olhos são luz do corpo, sobre o corpo ter luz ou o corpo ter trevas, e aí ele termina dizendo assim: se a luz que há em ti forem trevas, quão grandes trevas serão? Olha só, ele não diz se a escuridão que há em ti, ele fala se a luz, aquilo que você diz que é luminoso, aquilo que você diz que mostra o caminho, que te ilumina, que te guia, se isso for treva, quão densas, quão grandes trevas elas serão.
Quando você acha que você consegue manter toda a sua vida organizada, sem ter o Logos, que você consegue fazer tudo funcionar muito bem, da forma que deve ser, você acha que isso é luz. E essa luz que você acha que é luz, que te ilumina o caminho, que vai te guiar, elas são densas trevas que te impedem de dar ouvido quando Cristo fala: não é assim que vós ouvistes que deve ser, tem que ser diferente. E aí você resiste, e aí você fala: mas sempre funcionou. Desde sempre, desde quando a humanidade sempre funcionou. Por que tem que ser diferente? Porque o Logos se manifestou e trouxe a verdade e a graça. João disse: a luz que vinda ao homem ilumina todo o homem. É disso que eu preciso, é disso que você precisa, da luz que ilumina todo o homem, da luz que aponta as nossas falhas, os nossos caminhos tortos e diz: olha, luz para o meu caminho é a tua palavra, é o Logos, é o Cristo, isso é luz para o meu caminho. Então, quando nós vamos observando essa questão da luminosidade sempre tem a ver com sabedoria, com a forma que as pessoas entendem as coisas. Tiago, ele fala sobre isso. Vamos ver um texto de Tiago no capítulo 3. Paulo também vai dizer que a sabedoria dos homens é loucura para Deus. E é interessante que eu li esse texto, isso já foi usado, né? Eu lembro de quando eu estava em outro lugar. Minha Bíblia não tem Tiago não, irmãos. Aqui achei. Tiago 3. Eu lembro de quando eu estava na juventude, e isso fez tanto mal, irmãos, tanto mal. É por isso que o JC vai voltar, para não ter essas coisas, né? Mas me fez tanto mal porque lideranças, pessoas que eu amava, respeitava ali na minha adolescência, diziam, usando aquele texto de Paulo sobre sabedoria do mundo, e eu me lembro de um pastorzinho, era um pastorzinho lá do Pará, senhorzinho já na oração, fervoroso, acordava de madrugada, aquele negócio todo. E ele dizia: olha, tem um espírito na faculdade que domina os nossos jovens. E Paulo, ele diz que a sabedoria do mundo é loucura para Deus, é inimiga de Deus. Você não pode buscar essa sabedoria do mundo. Você chega lá, você vai estudar filosofia, você vai estudar as coisas, e você vai começar a se distanciar de Deus. Olha, fulano de tal começou a ir para a faculdade, se afastou da igreja. Irmão, afastou da igreja, não vai para o culto, porque não tem tempo, tem que estudar demais, irmão. Mas aí, irmãos, lideranças, pessoas jovens pegavam esse pensamento, e eu peguei um pouquinho, não peguei tanto não, mas eu peguei um pouquinho. Eu não era contra a faculdade, mas eu pensava: se eu não fizer também é até melhor, porque eu fico só na espiritualidade, só Bíblia, glória a Deus, só no sangue do Cordeiro. E aí depois eu fui estudar, depois de 30 anos, fazer faculdade com filho, com mulher, com casamento, tem que trabalhar, fazer faculdade para dar as coisas. E aí eu olhei e falei: oh meu Deus, como eu fui enganado, né? Mas tudo bem. Tiago capítulo 3 verso 13 diz, 3,13: quem de vós é sábio, inteligente? Quem de vocês sabe como o mundo funciona? Tem gente que diz: eu sei como as coisas funcionam, né? Tem gente que fala: eu já vivi muito, eu sei como as coisas funcionam. Então, quem entre vós é sábio e inteligente? Mostra em quê? Como é que você mostra isso? Com arrogância? Mostra isso com autoridade. Mostra isso com um tapa na cara e me respeita, porque eu sei do que eu estou falando. Não, quem é sábio e inteligente mostra isso com o quê? Com mansidão de sabedoria, mediante o condigno proceder, um proceder digno, as suas obras. Se, pelo contrário, tende em vosso coração, aí o que tem no coração? O mundo, né? Inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, e nem mintais contra a verdade. Ou seja, não se engane, não fica fingindo. Lembra que cosmos é maquiagem? É o fingimento de dizer: não, está tudo bem. Tiago diz: não se engana. Se no teu coração tem inveja, facção, inimizade, separação, isso não é sabedoria, isso não é saber como lidar com as coisas. Olha o 15: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é Lameque, ela é terrena
ela é animal, ela é demoníaca. Olha. Terrena, animal e demoníaca. 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Isso é mundo. Você pode tentar organizar do jeito que for, vai ter inveja, vai ter facção, o resultado vai ser esse, não adianta. Mas no verso 17 nos diz: a sabedoria, porém, do alto, a que vem do Logos, a que vem do Cristo, ela é primeiramente pura, glória a Deus. Depois de pura, ela é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável, ela é plena em misericórdia e de bons frutos, ela é imparcial e sem fingimento. Os irmãos podem dizer graças a Deus? Essa é a verdade. Isso que o Logos veio trazer para a tua consciência. Ele abriu um caminho na consciência do homem para que saísse cosmos e ficasse Logos, para que se iluminasse as trevas do mundo e viesse o reino do céu. É por isso que eu gosto desse texto, quando Cristo ele diz que ao vir o Espírito da verdade, o Consolador, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu sei que o Espírito ele vai chegar, ele está em todos e ele vai agir em todos para convencer, mas eu quero que ele convença o meu mundo, a minha consciência do pecado. Eu quero que ele me convença da verdade, eu quero que ele me convença do juízo. Eu quero ser convencido todos os dias. Que o Espírito se manifeste em mim e em ti para isso. Amém? Esse é o desejo. Cristo é a verdadeira luz que ilumina o homem. Agora, quanto a mim e a você, o que a gente faz? Você já sabe? O que a gente vai fazer agora? Primeira coisa, Jesus ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí você pega essa informação, lá na chavinha bíblica que você puxou o versículo assim, ó, eu venci o mundo. Ele fala: ai, graças a Deus, venci. O Senhor venceu. Eu quero vencer também. Não é isso? Não é o pensamento? Jesus venceu, eu também quero vencer. Os irmãos querem vencer? Os irmãos querem vencer o mundo? Mas como que eu venço o mundo? João disse. João não ia deixar isso aqui em branco. João não ia esquecer, ele fala sobre o mundo, ele tinha que falar. Lá em 1 João, só que ele falou depois, ele terminou o evangelho, né? Aí depois ele falou: esqueci, eu tenho que escrever uma carta para os irmãos. Estou brincando, igreja. 1 João 5,4. Esse versículo é lindo, irmão, você tem que decorar ele. 1 João 5,4. Aí nós vamos aqui ficar só em 1 João para a gente finalizar. 1 João 5,4. Tem alguns versículos aqui para a gente ler. Porque todo o que é nascido de Deus vence o... Vamos repetir: todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é nascido de Deus? Se eu sou nascido de Deus, eu sou o que dele? Se eu sou nascido de Deus, eu sou o que dele? E se eu sou filho dele, ele é o que? Pai. Eu sou filho, ele é pai. Então, ao sermos resgatados, conciliados e compreendemos em nossa consciência que não somos Caim, que não somos Lameque, que o nosso pensamento não é: eu quero distância desse pai, Deus não existe, eu estou sozinho no mundo. A partir do momento que você entende que você é filho de Deus, a partir do momento que você concebe isso dentro de você, que você toma o lugar de filho como deve ser, você vence o mundo, você muda. Aí você fala: mas como que isso acontece? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Para vencer o mundo é através da nossa fé. Aí você fala: então venci o mundo, venci o mundo, venci o mundo, venci o mundo, venci o mundo. Eu tenho fé, pastor Juliano, eu acredito, eu venci o mundo. Aí você fica repetindo para você: eu venci, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Mas o que é fé se não fidelidade? Fé é fidelidade. Os irmãos já aprenderam, amém? Fé não é você ficar fechando os olhos e torcendo para dizer que eu acredito muito, eu acredito. Fé é fidelidade. E uma coisa que é fiel à outra
é algo que é igual a outra. Se eu pego um quadro e eu pego um outro quadro igual, e eu olho os dois quadros e eu digo, nossa, este segundo quadro, ele é fiel ao primeiro. Ele é igual. Ele é do mesmo jeito. Ele segue da mesma forma. Ele capturou a mesma essência que o primeiro. Para vencer o mundo, se o Logos venceu o mundo, eu tenho que ser semelhante também a ele. Eu tenho que caminhar como Cristo caminhou. E João diz isso. Vamos lá para João, 1 João 2, 5 e 6. Graças a Deus. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, ou seja, Cristo ele traz a palavra para você o tempo inteiro, irmão. Você tem que guardar. Aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado. Olha o movimento aqui de saída do mundo, aperfeiçoado. Não é um dia. Não é um dia que você aceitou, o dia que você foi batizado, o dia que você... Não. Você vai sendo aperfeiçoado no amor de Deus. Você vai deixando de, quem pisou em mim, eu mato. Quem me feriu, eu mato. Não, você vai sendo aperfeiçoado no amor. E nisto nós sabemos que estamos nele. Próximo. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Versículo de número 8, continua lá no 8, no capítulo 2, verso 8. Todavia eu vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. O mundo vai saindo, vai dissipando. Quanto mais luz, menos trevas. Quanto mais luz, luz verdadeira, porque a luz falsa é mais treva. Eu tenho treva, e a luz é falsa, mais trevas ainda. Mas aqui é o contrário, a luz verdadeira, que é o Logos, vai nos iluminando, vai nos mostrando, as trevas vão se dissipando, o mundo vai saindo, aquilo que você pensava, você já não pensa mais, a forma que você enxergava, você já não enxerga mais, glória a Deus. Continua, irmão. E aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está na treva. Então você fala, não, irmão, eu já estou saindo do mundo, odeio o irmão? Odeio. Você está na treva, irmão, você ainda tem que sair. Está saindo, sai, irmão, da treva. Continua aí. Eu odeio quando o irmão Anderson prega. Sai da treva, irmão, em nome de Jesus. Aquele que ama seu irmão, ele permanece na luz. Ou seja, quanto mais eu amo, mais na luz eu fico. Quanto mais eu amo, mais na luz eu fico. E nele não há nenhum tropeço. Próximo. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cerraram os olhos. Quando Caim ele sai da presença do Senhor em sua consciência, ele vai para a terra de Nod. A terra, o nome Nod significa errante. Ele sai da presença do Pai para caminhar errante, para caminhar em trevas. E aqui João nos diz, o irmão tirou, que nós não andamos errante nas trevas. À medida que a luz chega, olha lá, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, quanto mais nós buscamos o Logos, nós recebemos a palavra do Logos, quanto mais nós nos alimentamos dele, como temos ouvido aqui, quanto mais nós comemos do fruto da vida, e não do bem e do mal, mais os nossos olhos se abrem, e mais nós vamos percebendo o seguinte: realmente eu odeio o mundo, eu não quero viver pensando dessa forma, agindo dessa forma, vivendo dessa forma. Eu quero viver o amor, eu quero viver o reino, eu quero viver a paz, eu quero viver a longanimidade, a benignidade, a mansidão, eu quero o domínio próprio. Esse é meu desejo, amém? Graças a Deus. Irmãos, que nós possamos ter esse desejo, como eu disse para vocês no início dessa mensagem, desde quando eu senti isso no meu coração e esse texto ficou: eu venci o mundo, disse, Senhor, eu também quero vencer esse mundo que habita em mim, todos os dias. E eu sei que talvez esse texto não seja aplicável ao que nós estudamos nessa manhã, mas ele me traz um consolo, o que nós vamos ler agora. Ele me traz uma esperança, eu quero que ele traga essa mesma esperança para você. Lá em Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 15.
Aí você fala, irmão, Apocalipse, você vai falar sobre o Senhor está me julgando, né? Não, irmão. Diz assim, Apocalipse 11, versículo 15. E o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. O reino do mundo se tornou do Senhor. Esse é meu desejo, que aquele reino dentro de mim, que é reino de trevas, ele se torne do Senhor. E os 24 anciãos que se encontram sentados no trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Que eu possa cantar isso como uma canção. Senhor, o Senhor pegou o reino do mundo e tomou para si, e passou a reinar dentro do meu ser. Reina sobre mim, Senhor, reina sobre mim.